Tem que ter um planejamento de longo prazo, independentemente do governo que está lá. Eu bato muito nessa tecla. Marcos Quintela, obrigada pela presença aqui no Bate-Papo FGV. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Queria saber, Marcos, qual é o papel do FGV Transportes no debate e nas sugestões de mobilidade urbana voltadas para a construção de cidades mais inteligentes, cidades mais sustentáveis e acessíveis? A FGV Transportes ela tem essa função hoje de contribuir com empresas públicas e privadas, com governos, com quem quer que tenha interesse em desenvolver o transporte, né, de todos os níveis, transporte de carga, passageiro, mobilidade urbana, tudo isso. Então, nós temos a missão de contribuir para as políticas públicas, sermos uns influenciadores com estudos, com seminários, com palestras, com trabalhos, com consultorias, com cursos na área de transporte. Então, nós fomos um centro de, como exatamente acontece na FGV, centro de estudo e pesquisa. Né? Para isso, nós estamos montando esse centro, que ele está começando a se desenvolver. Né? O professor Carlos Ivan teve essa ideia aí de desenvolver o centro e ele está começando comigo e com o Rodrigo Vilaça, que é o parceiro nosso, que na verdade hoje somos nós dois que estamos desenvolvendo e provavelmente isso vai se expandir e vamos tomar, eu acho que um tamanho e uma relevância grande no cenário nacional, né? Que nós estamos falando de cenário nacional. Qual o cenário das políticas públicas no Brasil hoje em dia voltadas para a mobilidade urbana? Se você analisar isso, é outro ponto problemático. Nós temos aquela lei da mobilidade urbana, desde 2012, que já foi prorrogada 2 vezes a entrega dos planos de mobilidade urbana pelos municípios, com mais de 20 mil habitantes, que eles têm que cumprir esse plano de mobilidade urbana sob pena de não receber recursos do governo federal para desenvolvimento dessa área de transporte, mobilidade urbana. E hoje, praticamente, foram parece que são 2.000 e não sei quantos municípios, com mais de 20 mil habitantes, somente 189 municípios entregaram esse plano de mobilidade urbana, inclusive o Rio de Janeiro não entregou. Ou seja, você tem um problema de administração de toda a parte urbana da cidade, a começar, como eu falo, das calçadas, né, onde tudo isso aí são regulamentações que têm que ser cumpridas. Então, é problemático. Então, as políticas públicas que já deveriam estar sendo desenvolvidas, de ser contínuas, tem que ter um planejamento de longo prazo, independentemente do governo que está lá. Eu bato muito nessa tecla. Né? Você tem que ser apolítico, o plano tem que ser apolítico, e ele nunca é. Nós não temos um plano de Estado, nós temos um plano de governo. Então, cada governo que entra coloca as suas intenções político-partidárias, onde são mudados os planos das cidades. Né? Então, por isso que nós estamos sempre atrasados. Hoje nós temos uma péssima sistema de transporte em qualquer cidade do Brasil, inclusive São Paulo, que é a melhor, mas ao mesmo tempo ela deve muito comparativamente a qualquer situação. A gente está sempre recomeçando do zero, Sempre, né? sempre. Enquanto o avanço está no mundo inteiro, em toda a Europa, na Ásia, todo mundo evoluindo em termos de mobilidade urbana. Até em países da América do Sul também. Países da América Latina, o Chile evoluiu bastante e nós estamos sempre ali atrasados e nós cada vez... outra coisa, nós estamos numa fase agora muito ruim, nós estamos numa fase sem investimentos, sem dinheiro para investimento. Então o atraso, o cronograma do negócio vai lá para o futuro. Então vamos falar de quê? Daqui a 50 anos, 60 anos para ter uma mobilidade urbana competente, abrangente, integrada, que possa atender toda a população. Então, nós estamos bastante numa situação precária. Então, carece de estudos, carece de políticas de influenciar decisões, subsidiar decisões. Então, acho que é por aí. E qual o caminho para o planejamento de uma mobilidade sustentável? Assim, a gente está num momento difícil, um momento onde não é prioridade, mas quais avanços a gente já teve no setor? Se a gente der uma olhada para trás, se a gente der uma olhada em uma década, mais ou menos. Hoje houve avanços pontuais, né? As coisas evoluem pontualmente, mas o transporte, a mobilidade urbana é uma visão sistêmica. Eu não posso chegar, vamos desenvolver aqui vias urbanas, no caso do Rio de Janeiro, vamos fazer aqui a ligação Zona Oeste para
uma autoestrada da Guabarra, vamos duplicar aquilo ali, vamos fazer o metrô, Mas são coisas pontuais quando você não está pensando num sistema totalmente integrado, abrangente. Então você começa a misturar transporte de alta capacidade com transporte de baixa capacidade para atender corredores, demandas altas. Quando acontece o caso da Barra da Tijuca, é esse, nós estamos ao metrô para Barra, nós não temos metrô para Barra. Tem até o Jardim Oceânico. Nós só chegamos até o início da Barra. Dali para Barra, se você for toda vez na hora de pico de noite, aí vem a questão matemática, é uma questão de confronto de dois modos de transporte, um de alta capacidade e o outro de baixa capacidade, que é o BRT. E ali, aquela transferência ali é demoradíssima. Por quê? Porque eu estou largando ali 1.000 passageiros, 800 passageiros por cada trem para um transporte que não consegue receber aquilo. Né? E não tem capacidade, não é culpa do transporte, não tem capacidade. Né? Então isso aí acontece de manhã no fluxo que chega. Você vem num trem-bala e passa por uma bicicleta, né? Então você está num problema sério ali. Então isso aí, falando só aquele ponto. Agora você imagina que houve encurtamento de linhas rodoviárias, hoje você não consegue atingir os pontos. Isso favorece o quê? Os transportes alternativos, transportes clandestinos, você aumenta o modo a pé. O modo a pé hoje representa 30 e poucos % da matriz de transporte urbano no país. O modo a pé, as pessoas andam muito, por quê? Porque não há transporte. E o transporte é caro, ele não é integrado física e tarifariamente. São problemas graves. Então, a visão sistêmica, as políticas públicas têm que visualizar sempre isso. Eu não posso ficar fazendo modelos só que privilegiam determinadas regiões, onde se paga mais IPTU, né? Então, sei lá. Então, você tem que olhar a visão sistêmica de toda a região metropolitana. Não estou falando só do município. Né? No caso, isso vale para qualquer cidade do Brasil. Ótimo. Quintela, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Bate-Papo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Ótimo, querido.